O programa a seguir está no ar desde 1987 e é oferecido pela AMAR, a Associação dos Mensageiros do Amor pelo Rádio. Tantas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Demilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Acerca do Espírito Santo, deste ser divino, Deus, ser divino, tanto quanto o Pai e o Filho, o nosso bondoso Pai Celestial nos informa acerca da sua boa vontade em conceder-nos este poder, o qual não é força ativa, senhor e senhora testemunhas de Jeová, poder que emana do Pai, não. É uma pessoa, evidentemente, notório, não é pessoa humana como um de nós, porque Deus não é como um de nós. Na realidade, quanto à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, apenas o Filho se fez homem e tornou-se um de nós, embora sem pecado, sem natureza pecaminosa, vertendo na cruz do Calvário, há mais de 1900 anos, todo o seu puro e precioso sangue a nosso favor para a nossa redenção. Então, acerca da boa vontade do nosso Pai Celestial em conceder-nos o Espírito Santo, leio aqui na Bíblia, no profeta Joel capítulo 2, versículos 28 a 32, inicio a leitura. E depois disso, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Mostrarei prodígios, maravilhas, no céu e na terra. Sangue e fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em treva e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento. Assim, o Senhor sabe livrar, haverá livramento, assim como o Senhor disse, entre os restantes que o Senhor chamar. Então, concluí a leitura em Joel capítulo 2, versículos 28 a 32. Aqui, Demilson Carvalho, Luz para o Mundo, hora de Bíblia, acerca da divindade sobre o Espírito Santo, compondo a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, ensinando a Simão de Jeová sobre essa verdade. Concede-nos, ó Deus, Espírito de amor, e ao nosso coração o teu consolador. No mundo atroz, e sempre o Santo Espírito esteja em nós. Convença o mundo então do juízo e do mal, e
Santo Espírito, pra sempre. Amém. Demilson Carvalho, Luz para o Mundo, Alvorada FM 97.9, Rialma, Goiás, para mais de 30 cidades aqui da nossa região Centro-Oeste. Alvorada FM 97.9. 97.9 Alvorada. 97.9 Alvorada. Sim, Alvorada FM, glorioso prefixo, desde que era M810, Luz para o Mundo, aula de Bíblia. Eu não estou na rádio em Rialma, ali além do Rio das Almas, estou do lado de cá, na cidade de Séries, onde nasci e onde voltei a residir, eu e minha esposa, há 13 anos. Quer dizer, sim, há 13 anos. Na Alvorada, no dia 19 deste mês de maio, claro, 2026, completaremos, pela graça do nosso Deus e de amigos, pela direção da emissora, nossa digníssima diretora, doutora Thelma Rego, 13 anos. Só que a Luz para o Mundo já passou de 38 anos, porque iniciamos em São Paulo, no antigo prefixo paulistano, AM 1260 kHz, Rádio Mulher Morada do Sol, na sexta-feira, 13 de novembro de 1987. Então, Luz para o Mundo, caminhando para os 39 anos no rádio, sempre no mesmo formato, desde o princípio, desde o primeiro programa, aula de Bíblia, abrindo e explicando fielmente a palavra do nosso Deus, a Bíblia Sagrada. Então, Luz para o Mundo, Demilson Carvalho, aula de Bíblia, Escola Bíblica Dominical. Louvado e agora, em Luz Deus. Para o Mundo, Escola Bíblica Dominical. Eu amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim não há para mim, oh, nada pode igualar. Jamais abandono a Bíblia, a bela, belíssima Bíblia. Jamais abandono a Bíblia, que tão preciosa é pra mim. Primeira passagem bíblica sobre essa nossa segunda aula sobre o assunto, ou seja, sobre a divindade desta nomenclatura, terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. É a segunda aula. Anote, aula de Bíblia, vista sério, anote. Mateus 10, 18 a 20. Mateus capítulo 10, do versículo 18 ao versículo 20. Alguém anotou? Levando a sério mais uma aula de Bíblia, mantendo essa humildade no cristianismo. Anotou? Parabéns. Então leio. Eu inicio a leitura. Mateus 10, 18 a 20. Dizendo o Senhor Jesus Cristo: sereis até conduzidos à presença de governadores e reis por minha causa. É que outra versão te diz, por causa do meu nome. Para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Quando, porém, vos entregarem, não fiqueis preocupados com o que haveis de falar. Naquela mesma hora vos será dado o que haveis de dizer. Pois não sois vós quem falareis, mas o Espírito de vosso Pai, ou seja, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. O Espírito de vosso Pai é quem fala por meio de vós. Que maravilha, não? Então, se você, amigo ou amiga, vier a ser em algum momento profético da nossa vida, da história do mundo, detido, trancafiado por amor à verdade e levado então a um tribunal para ser julgado, ali testemunhas a favor, testemunhas contrárias e tal, pessoal do contra, maluco de vontade, matar você na fogueira da Santa Inquisição, fogueiras que serão raceias, conforme Daniel e Apocalipse. Então, que se diz que você não deverá levar um discurso anotado, sem preocupação
porque o Espírito Santo falará por seu intermédio, como falou por intermédio dos apóstolos, não? Pedro, Paulo e quantos outros mártires, mesmo no tempo da Santa Inquisição, tempo do surgimento do movimento protestante europeu, etc. Mais uma passagem, assim, então se o Espírito Santo nos faz lembrar da verdade, esse Espírito Santo nos coloca na mente palavras para responder aos inimigos da fé, numa inquisição jurídica, num tribunal, então, naturalmente, ele é uma pessoa, ele é um ser sapiente, inteligente, um ser divino, e ele é Deus, tanto quanto o Pai e o Filho, evidentemente. Mais uma passagem sobre a divindade do Espírito Santo, como membro da Trindade, Deus, anote. Mateus 12, 31 e 32, anote, a hora de Bíblia. Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32, anote a hora de Bíblia. Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32. Eu creio que alguém está levando a sério mais uma hora de Bíblia. Rádio Alvorada FM, Rialma, Goiás, 97.9, diretamente aqui do meu estúdio, no estúdio Rádio Residência, Jardim Petrópolis, Série de Goiás. Alguém levando a sério e anotando cada passagem que eu cito, eu explico. E posteriormente, estão pegando as anotações num papel à parte ou num caderno, abrindo a Bíblia e orando, e lendo ou relendo cada passagem que aqui eu cito, eu explico, e entendendo se isso é de fato assim. Se perceberem que eu expliquei algo errado, contate-me, eu quero aprender. Já aprendi com uma criança de 10 anos de idade. Por enquanto isso não tem acontecido e nunca alguém tentou ensinar, porque todos concordam que aqui é verdade, que não sou eu, é a Bíblia Sagrada. Falando em Bíblia Sagrada Verdade, então mais uma passagem, anote, já falei sobre ela, não? Última chance, anote. Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32. Alguém anotou? Parabéns. Inicio a leitura. Mateus 12, 31 e 32. Palavras eram do Cristo. Portanto, eu vos digo que uma advertência tremenda, solene, alerta: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Sim, evidentemente, comentário meu, deixe reconhecimento e confissão pelo arrependimento ditado na nossa mente pelo Espírito Santo. Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito, ou seja, contra o Espírito Santo, não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, então um ser, uma pessoa, Senhor Jesus Cristo, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, porque blasfêmia é falar contra alguém, mesmo contra um ser humano, só que a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável. Se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no futuro. Então isso aqui é notório, blasfêmia, falar mal de uma pessoa, não pessoa humana, pessoa divina, o Espírito Santo, pecado sem perdão, cuidado. Mais uma passagem, anote. João capítulo 16, versículos 13 a 15. Saindo do Mateus, dando um salto para o Evangelho de João. Anote, aula de Bíblia. João capítulo 16, abri em cima, aqui está, para que eu leia, já encontrei a passagem. Agora com você, anote. João capítulo 16, João 16, versículos 13 a 15. Última chance, anote. João 16, 13 a 15, notou? Parabéns, inicio a leitura. Ainda o Cristo. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará tudo o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e há de anunciar a vós. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e há de anunciar a vós. Então o Espírito Santo, conforme tal passagem, João 16, 13 a 15, sabe tudo que é do Pai, tudo que é do Filho e anuncia a nós a mente. Então as verdades completas da Bíblia, da lei do nosso Pai Celestial, para o nosso entendimento, conhecimento pleno da doutrina verdadeira e para a nossa salvação. Mais uma passagem, anote. Atos capítulo 5, versículo 9. Agora saindo deste Evangelho de João, indo para Atos dos Apóstolos, mais precisamente, como disse alguém, Atos do Espírito Santo, sim, por intermédio de pessoas convertidas, discípulos, cristãos, pregadores da verdade, homens e mulheres convertidos naquele tempo. E serve para nós também, evidentemente. O Espírito Santo não morreu, ainda atua.
e podemos ficar cheios do Espírito Santo tanto quanto aqueles. Então anote, Atos 5, versículo 9. Eu caí em Atos 19, então tenho que regredir, porque eu folhei aqui a Bíblia aleatoriamente. Então agora sim, regredindo, e já cheguei a Atos capítulo 5, com o versículo 9. Isso, anote, parabéns. Quer dizer, se anotou, desculpe, parabéns. Atos 5, versículo 9, inicia a leitura. Crente, alguém anotou, levando a sério mais uma hora de Bíblia, de Milson Carvalho, diretamente no estúdio de residência, Jardim Petrópolis, Série Goiás, para o Alvorada FM, Realma Goiás, logo ali além do Rio das Almas, 97.9. Lembrando que no dia 19 deste mês, no caso, completamos, não, já passou, 13 anos na Alvorada FM, desde que era EMA 110, no caso FM 97.9. 13 anos de luz para o mundo aqui na minha região, Séries, Realma, e umas 30 cidades aqui do nosso torrão natal. Então, Atos 5, versículo 9, finalmente leu. Ananias, ouvindo essas palavras, não, estou no versículo 5, e eu falei 9, é isso, Atos 5, 9. Agora sim, Atos 5, versículo 9. Então Pedro lhe disse, por que é que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Está pensando aí se a pessoa pode tentar, ser a tentação para uma força ativa ou energia sem consciência. Ora, só se tenta uma pessoa, como o diabo tentou o Cristo em 3 tentações, lembra? Mateus capítulo 4, em diante fala isso. O diabo tentou a Cristo 3 vezes, tentando levá-lo a afastar-se do Pai Celestial e a transgredir a lei do seu Pai, a lei da Bíblia, e entrar em pecado e precisar de salvação, mas ele era o nosso Salvador. Não haveria que um salvasse se ele cometesse pecado, o Cristo. Então Pedro lhe disse, por que é que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Aquele casado da Ananias e Safira que morreram perdidos, fulminados, estão aí à porta. Os pés do que sepultaram, no caso que era Safira, o marido dela já havia morrido, sepultaram teu marido e também te levarão. E ela caiu morta e perdida sem salvação. Tentou o Espírito Santo. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Mentiram ao Espírito Santo e não ao Pedro. Mentiram a Deus. Diz Pedro aqui na sequência dessa passagem. Complete a leitura quanto a isso depois. Atos 5, 9 em diante. Agora Atos 7, versículo 51. Note a aula de Bíblia. Atos capítulo 7, versículo 51. Atos capítulo 7, versículo 51. Creio que alguém, não sei quantas pessoas, não tenho a menor ideia, mas eu creio que há um bom grupo de pessoas levando a sério cada aula de Bíblia que eu ministro, em rádio, como agora, com a Bíblia Dominical, anotando cada passagem que eu cito, leio e eu explico. Muito proveitoso isso, não é obrigatório. Não há como eu ir a cada pessoa, porque estou aqui no programa, na minha residência, no estúdio, não? E obrigar seria crime. Não há como obrigar, na verdade. Mas eu creio que alguém voluntariamente leva a sério cada aula que eu ministro e anota cada passagem que eu cito, leio, explicando, embora brevemente, na sequência, como agora farei, com base em a passagem que acabei de relatar, não é isso? Atos 7, não é isso? Sem dúvida, mas tudo bem, tem aqui o rascunho que anota as passagens, tem aqui um script, não, as passagens, anotaram, segura o monte de verbo, não? Atos 7 é isso mesmo, quer dizer, é isso, porque isso é mesmo, não retirou de verbo mesmo aqui, bem necessário. Atos 7, versículo 51, alguém anotou, parabéns, então, finalmente, leio. Sim, eu visualizando o 41, mas de fato é o 51, Atos 7, 51, leio. Homens obstinados, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como vós sois como vossos pais. Então, pessoal, de dura cerviz, alma endurecida contra o Espírito Santo e a favor do pecado, apostasia, mundanismo e perdição, endurecendo-se contra o Espírito Santo, resistindo ao Espírito Santo. Falando nisso, relembre, pode anotar querendo. Sim, anote, faz parte da aula de Bíblia. Hebreus 3, versículo 7. Hebreus 3, versículo 7. Hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz de quem? O contexto declara, do Espírito Santo. Não endureçais o vosso coração, como esse aqui, não? Em Atos 7, versículo 51. Homens obstinados, incircuncisos de coração e ouvido, para não ouvir o Espírito Santo, não? Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, que morreram perdidos. Esse aqui, então, estavam caminhando para morrerem perdidos também. E quanto a você, amigo,
Se você morrer agora, será perdido, ranchinho ao Espírito Santo, contra a Bíblia, contra a lei do Pai Celestial, o decálogo, os 10 mandamentos, e agora? Agora é antes e depois, e eu prossigo. Mais uma passagem, anote, aula de Bíblia. Atos 10, versículo 19. Dando aqui um salto bem curto, do Atos 8 para o Atos 10, já encontrei. Estava perto, não? Pouco atrás. Anote, bênção para você. Mais chance, mais tempo, anote. Atos 10, versículo 19. Alguém anotando? Parabéns. Atos 10, 19, finalmente, ou já, na verdade, não demorou muito, leu. Atos 10, 19, leu. Aqui está. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo. Melhor, disse-lhe o Espírito, claro que é o Espírito Santo, qualificado como santo. Disse o Espírito: Simão, 3 homens te procuram. Porque lá em Cesaré, Cornélio havia tido uma visão, na qual o anjo apareceu a ele, um anjo bom, poderoso, nosso Deus, dizendo: manda chamar a Pedro, que ele virá e anunciará a você, aos demais aqui, as palavras da vida eterna. E assim chegaram a casa de um Simão curtidor, à beira-mar, na qual Pedro estava, por favor, hospedado. Aí houve um encontro e Pedro foi, chegando lá, ocorreu isso aqui, Atos 10, versículo 19. Quer dizer, no caminho, enquanto Pedro e alguns caminhavam até Cesaré, a casa do Cornélio. Pensando Pedro naquela visão, qual visão? Se diz que Atos 10 de um em diante, que Pedro estava com fome, era o meu dia, subiu lá para cima para orar, enquanto lá embaixo preparava a comida na cozinha da casa onde ele estava hospedado. Tem uma visão na qual apareceu, uma visão, claro, não foi real. Como que um lençol vindo do céu, atado nas 4 pontas, com um grande trouxa, armado por um lençol de roupas para ser lavado, não tinha batedor e tal, na bacia. Naquele lençol, aparentemente só havia apenas animais imundos, nenhum animal tratado na Bíblia como animal limpo. E a voz disse a Pedro, a voz do Espírito Santo: Pedro, levanta-te, mata e come. Pedro jamais negou e não comeu, ainda bem, não? Era uma visão, mas Pedro não comeria carne imunda, porco e tal, e sapo e gambá, gia, cobra, barata, rato, desobedecendo a lei do nosso Deus, porque Deus é que nos proíbe pela sua lei na Bíblia. Não é adventista um dia, é língua de Uai, batista, não, é Deus que comamos carnes imundas, e o porco é a pior delas. Bom, gambá talvez pior, não sei, alguém come gambá, mas porco, o pessoal enche a pança de carne de porco, assim perdendo a salvação, destruindo o corpo, que é templo do Espírito Santo, ou deveria ser, não? Mais uma passagem, assim, então Pedro, pensando na visão, dada ele pelo Espírito Santo. Agora, Atos 13, versículo 2, Atos capítulo 13, versículo 2, depois relê todo o Atos 10, o capítulo inteiro de Atos 10, para entender melhor, se é que você não entende, e deveria entender, não? Está lerdo, não? Esse assunto impressionante e empolgante, de Atos 10, todo o capítulo, que trata de evangelização e não de alimentação. Então agora Atos 13, versículo 2, já encontrei, última chance, anote. Atos capítulo 13, versículo 2, Atos 13, versículo 2, você notou? Parabéns, então leio. Atos 13, versículo 2. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Quem disse? Se disse e falou. Se falou porque tem inteligência, vocabulário, repertório em gramática, não é isso? Força abstrata, energia. Não tem repertório, não sabe o que é A e é U, não sabe o que é beabá, bebé, pebi, ó tônico futuro, não é? Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. É um ser divino, não é forçativo, testemunho de Jeová. É Deus, é ser onisciente, onipresente, onipotente, tanto quanto o Pai e o Filho, eis a Trindade, na Bíblia. Disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo nos chama para a obra do nosso Deus, obra dele, obra da Trindade, obra bíblica de evangelismo. O Espírito Santo sabia nomes de 2 pessoas, não? Claro, de milhares, mas aqui de 2 especialistas, Barnabé e Saulo. Disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo, etc. Oh, maravilha! O Espírito Santo sabe meu nome completo, claro que sabe. Ele é onisciente, é todo poderoso, sapiente, tem cérebro, tem ser nervoso central, não é como um ser humano, mas algo, ser nervoso central de um ser divino, Deus. Ele sabe que meu nome completo é, graças a Deus, não, que maravilha, que emoção, Demilson Fonseca de Carvalho. Sabe o seu nome, amigo? Sabe o seu nome, amiga? Que maravilha, não? Agora, Atos 20, versículo 28.
Anote, hora de Bíblia, prosseguindo aqui em Atos. Agora, Atos capítulo 20. Já encontrei mais uma chance para você, é bênção, não? Atos 20, versículo 28. Atos capítulo 20, versículo 28. Atos 20, 28. Não estou para base, então, finalmente, eu, na verdade, virando aqui a folha, já fiz isso, porque está no outro lado aqui da folha. Então, agora sim, Atos 20, 28. Cuidai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Esse versículo é um tanto mais profundo e aparentemente complexo, mas aqui eu não tenho preocupação alguma com complexidade, com pretensa eventual complexidade. Eu explico, graças a Deus, com base na Bíblia toda, no contexto bíblico sobre isso. Então, o Espírito Santo constituiu alguns homens, que aqui numa mulher episcopa, não? Episcopice, homens, bispos. Então o Espírito Santo sabe o que é o bispado, sabe o que são homens convertidos, sabe o que é constituir alguém neste cargo, neste ofício, nesse ministério do bispado. Constituiu bispos. Para o quê? Para apacentar a igreja de Deus. Então o Espírito Santo sabe o que é apacentar, como que pastor de ovelhas, apacentando ovelhas. A igreja de Deus, o Espírito Santo sabia a diferença e sabe ainda entre a igreja de Deus da verdade e igrejas falsas, corrompidas, seitas heréticas falsas. Igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Esse aqui é um aparente encrenque, porém pela Bíblia eu resolvo. O Espírito Santo tem sangue? Não. Deus não tem sangue. O Pai não tem sangue como ser humano. Portanto, não foi o Pai, Deus o Pai, quem derramou o seu sangue na cruz do Calvário a nosso favor. Não foi o Espírito Santo também. E agora? Aqui se fala que o Espírito Santo comprou a igreja com o seu próprio sangue. Por quê? O sangue do Cristo, como homem, porque Deus não tem sangue, é o mesmo que fosse sangue do Pai e do Espírito Santo. É um sangue oferecido por Deus e o Pai, pelo Espírito Santo, do Filho homem, como Cordeiro, nosso Deus, que tira o pecado do mundo. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, diz a Bíblia, noutra passagem, nos purifica de todo o pecado. Uma carta de João. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, Filho do nosso Pai Celestial, nos purifica de todo o pecado. Explicada a questão, não há dificuldade alguma. Então, mais uma passagem, anote. Atos 15, sim, era para estar antes, mas não, a ordem não importa. A ordem dos tratores, não, era o viaduto, então tudo bem. Atos, era para ser Atos 15, mas tudo bem, não importa. Foi Atos 20, 28, agora então um pouco atrás, portanto você anote. Atos 15, versículo 28. Então, regredindo Atos 20 para Atos 15, estou aqui folheando a Bíblia, passei por Atos 17, Atos 16, e agora sim, encontrei. Anote, mais uma chance. Atos 15, versículo 28. Anotou? Atos 15, 28. Isso, parabéns, então leio. 28. Pareceu bem ao Espírito Santo. Pareceu bem a quem? Ao Espírito Santo. Ora, se pareceu bem, algo benéfico, necessário, oportuno ao Espírito Santo, ele sabe o que é bem, o que é o bem e o que é o mal, não é? Sabe diferenciar entre o bem e o mal. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, nós, seres humanos, então, tiveram por bem o que se relata aqui na sequência, que não lerei, eu lerei depois. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais julgo algum, senão essas coisas necessárias. E na sequência fará de tais coisas, as quais o Espírito Santo sabia o que era. Circuncisão não necessária, conversão necessária, coisa assim, não, que maravilha. Então essa passagem já foi, não é isso? Atos, desculpe, Atos 20, 28 e agora Atos 15, 28 também. Agora saindo do Atos da Apóstolos, indo para Romanos, anote. Romanos 8, versículo 26. Dando aqui um pequeno salto, aqui folheando a Bíblia, já cheguei a Romanos 5, então um pouco adiante, eu anoto as passagens, embora sei todas elas de cor, não é papo, é realidade, explico isso há 52 anos, 53 anos, na verdade, e no rádio há quase 39 anos, eu acabo decorando sem querer, mas faz questão de anotar as passagens e folhear aqui a Bíblia e ler cada passagem, que eu cito, leio e eu explico. Então para agora, anote, Romanos 8, versículo 26, é isso, anote. Romanos capítulo 8, já encontrei, estou visualizando isso, Romanos 8,
versículo 26. Alguém anotou para bem? Alguém. Eu falei, alguém. Calma esse cavalo. Que isso, rapaz? Pronuncia a palavra cheia, completa. Alguém e não alguém. Alguém. Então, eu até já esqueci qual é o versículo. Tudo bem, encontrei. Romanos 8, versículo 26. Importante que você anote. Leia ou releia depois. Não na hora, sim. Depois. Romanos 8, versículo 26. Finalmente leio. Da mesma maneira, o Espírito, qual é o Espírito? Espírito Santo, ser divino, Deus, membro da Trindade. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda. Ora, somente alguém ajuda alguém. Um cachorro não me ajuda. Ao menos conscientemente, não. Talvez até por acaso, uma ação, latindo contra o, quem sabe, o ladrão, coisa assim, não. Da mesma maneira, ou contra a onça, que invade o quintal. Por enquanto, a única onça aqui sou eu, mas não tanto, jaguatirica, não. Onça é animal lindo, mas eu não sou, então a onça é melhor do que eu, na fisionomia. Então, esse pintado é muito lindo, agora sai de perto, porque se ela pega a coisa fica feia. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Uma força ativa não geme. O Espírito Santo geme por nós perante Deus e o Pai, intercedendo por nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então é ser divino, testemunho de Jeová. Não é força ativa, isso é erro da torre de vigia, da chefia, da testemunho de Jeová. Não vá por Charles Taze Russell, não vá por Joseph Rutherford, não vá por Benjamin Franklin e outros mais. Da torre de vigia, chefia para testemunho de Jeová, que enviam as mensagens todas mastigadas, a testemunho de Jeová apenas leia e crê naquilo piamente, não seja assim, tão crédulo. Leia a Bíblia por si. A testemunha de Jeová lê a Bíblia, claro, por si. Não é outro que lê para ela. Não ser perante o analfabeto, não sabe ler. Mas geralmente todos sabem ler, não. Testemunha de Jeová são pessoas cultas, muito educadas, porém equivocadas nisso, querendo que eu acredite que o Espírito Santo não é ser, não é Deus, não é ser divino, não é pessoa divina, que é força ativa, que é mano do Pai. Errado, mentira. É ser divino, sim, compondo a Trindade, justamente com o Pai e o Filho. Então agora, com que carinho e amor ensinando, por amor e misericórdia, testemunha de Jeová, anote a próxima. Assim, Romanos 8, 26 já foi. Agora, 1 Coríntios 2, versículo 10. Anote, hora de Bíblia. Próxima carta aqui após Romanos, do apóstolo Paulo ainda. Já encontrei, anote. 1 Coríntios 2, versículo 10. Hora de Bíblia, anote, levando a sério. 1 Coríntios 2, versículo 10. Já encontrei, então leu. Alguém anotou? Parabéns. Deus, porém, as revelou a nós pelo Espírito. Ora, ser humano revela talvez um segredo, um mistério a outro ser humano, não um cachorro, um sapo. O Espírito Santo revela a nós verdades, então ele é ser divino. Nós somos seres humanos, o Espírito Santo é pessoa divina, é ser divino que revela. Se nós revelamos algo a alguém, quanto mais o Espírito Santo nos revela as verdades, nosso Pai Celestial, para a nossa salvação. Na verdade, está tudo na Bíblia já, porque o Espírito Santo inspirou escritores a redigir a Bíblia, exceto o Decálogo. Deus cuidou disso, não inspirou alguém, o Decálogo. Deus, porém, as revelou a nós pelo seu Espírito. O Espírito penetra, Espírito Santo, o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, porque Ele é Deus, tanto quanto o Pai, e o Filho não é energia abstrata, força ativa, jamais. Mais uma passagem, anote. 1 Coríntios 12, versículo 1 e versículo 11. Vamos ainda Paulo em Coríntios, antiga Caio, Corinto na Grécia, anote. 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 1 e o versículo 11, não de 1 a 11, somente o 1 e o 11. Mais uma chance, anote. Estou folheando ainda a Bíblia, já encontrei, agora sim, folheando encontrei. Mais uma chance, bom para você, anote. 1 Coríntios 12, o versículo 1, depois o versículo 11. Notou para bem, inicio a leitura. Dons espirituais. Eu sei que o Espírito Santo nos outorga, nos agraciando com tais dons do Espírito Santo, dons espirituais. Leu. Ora, a respeito dos dons espirituais, escreveu Paulo, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, que vem na sequência, próximo versículo, ainda 1 Coríntios 12, agora o versículo 11. Diga aí, se o Espírito Santo é ou não é um ser divino
E nunca, jamais, uma força ativa, um poder abstrato emanando do Pai. Não. 1 Coríntios 12, 11, anotou para bem, eu leio. No entanto, um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Como quer, o Espírito Santo tem querer. Sabe quais são os dons necessários para a edificação da igreja e para o evangelismo ao mundo, para que anunciemos no seu poder, o poder do Espírito, a verdade ao mundo, para a conversão de quem dá ouvidos à verdade, que a maioria rejeita. Mas a semente, se é a palavra do nosso Deus, então inspirado pelo Espírito Santo, por intermédio de um pregador ou pregador, qualquer igreja. Então, surte efeito, na palavra surte efeito, que maravilha, a palavra da verdade, e inspirado pelo Espírito Santo. No entanto, um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Não precisa comentar, se comentar mais trago. Claro que o Espírito Santo é ser divino, é pessoa divina, não é força abstrata, segundo Jeová. Aprenda comigo. Melhor não aprenda comigo. Eu aprendi com a Bíblia, apenas comigo, na Bíblia, na palavra do nosso Deus. Mais uma passagem, anote. Efésios 4, versículo 30. Efésios capítulo 4, versículo 30. Anote, a hora de Bíblia. Efésios 4, versículo 30. Vai se perguntando, e amigo, também amiga, se alguém consegue entristecer uma energia abstrata que não tem consciência, inteligência, não tem percepção das coisas, da ação ruim, maléfica de alguém. Vai perguntando aí. Porque aqui se diz, Efésios 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo da promessa com o qual foste selados. Então podemos, não devemos, claro, jamais, não devemos, mas é possível alguém entristecer o Espírito Santo, cometendo um pecado, rangindo a sua voz. Por isso se diz sempre, Hebreus 3, versículo 7, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, por coração entenda a mente, a razão, a vontade. Então alguém pode entristecer o Espírito Santo, jamais entristecer a energia em São Paulo, Eletropaulo, aqui da Chesp. Energia não é ser humano, não é sequer um cachorro. O Espírito Santo não é cachorro, não é ser humano, não é energia abstrata, energia elétrica, não. Enfim, energia de pilhas, uma lanterna, não é. É ser divino, é Deus. Então cuidar para não entristecer o Espírito Santo. Aí pode perder a salvação. Chega num ponto irrevogável que não terá mais jeito. Cuidado. A mente da pessoa vai endurecendo tanto pecado, chega um ponto que ela não consegue mais se arrepender, não consegue ouvir mais o Espírito Santo. Lê a Bíblia e não sente coisa alguma. Cuidado, todo cuidado é pouco sobre isso. Para agora então, mais uma passagem, claro, anote. Passagem é... E agora? Assim aqui está. Efésios 5, versículo 22. Então, estou folheando a Bíblia, estou passando por Gálatas 5, depois da carta do Paulo aos Gálatas, encontramos Efésios, já encontrei. Então anote. Efésios 5, versículo 22. Falando sobre os frutos do Espírito Santo, em contraposição aos frutos da carne, palavra grega sarx, natureza pecaminosa. Então, o que interessa aqui agora, apenas frutos bons, que o Espírito Santo nos concede, nos leva então a ser frutífero, como uma árvore boa, que produz bons frutos, como está pelo Cristo, e Mateus 7, 15 a 23, anote e leia depois, Mateus 7, 15 a 23, uma árvore boa, produz bons frutos, fruto gerado pelo Espírito Santo, pessoa convertida. Então, para agora é Efésios 5, versículo 22. Efésios capítulo 5, versículo 22, é isso. Parece que eu me equivoquei, porque não é Efésios. Isso, é Gálatas, desculpe. Risca isso, você notou, rabisca com caneta, mesma caneta, porque não é Efésios, é Gálatas. Então, recadinho, desculpe. Eu anotei errado, por isso que eu estava achando estranho. Eu pensava, parece que não vai dar certo, eu acertei. Quer dizer, eu anotei errado, eu achava que estava estranho, porque não é Efésios, é Gálatas. Agora sim, vai certo, anote. Desculpe, agafe. Isso acontece de vez em quando, senão que sou vivo, menos mal, não? Benéfico, graças a Deus, sou vivo, positivo. Então, Gálatas 5, isso, estou em Gálatas 5, só virando aqui a folha, já fiz isso, então tudo bem. Gálatas 5, versículo 22, alguém notou? Parabéns. Gálatas 5, versículo 22, leu. O fruto do Espírito, qual é o Espírito? Espírito Santo, membro da Trindade, ser divino. O fruto do Espírito, porém, é, na verdade, o certo é frutos, que mais de um, então plural, frutos. Os frutos do Espírito são, que em grego é assim,
as aparências em grego, em português fica uma discordância gramatical, mas eu corrijo, por que não? Corrige gramática, não teologia, agora a gramática bíblica, a gramática, calma de cavalo, a gramática. Então, Gálatas 5, 22, os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mais, isso ainda, 23, é verdade, Gálatas 5, 22 e 23, mansidão, mais frutos, mansidão, a árvore repleta, não muitos frutos, mansidão, domínio próprio, temperança, contra essas coisas não há lei, ou seja, a lei do nosso Deus, o decálogo, 10 mandamentos, não proíbe tais coisas, a lei do Deus não proíbe isso, ao contrário, garante que isso é bênção, não? Maravilha. Frutos do Espírito Santo, não fruto de uma força ativa de energia que não sabe o que é fruto, não sabe a pessoa frutificar na bondade, pela conversão, a ação do Espírito Santo em nós, não é isso? Não é, querido amigo, não é, querida amiga, ouvinte, Alvorada FM 97.9 de Milson Carvalho, Alvorada FM 97.9 para mais de 30 cidades aqui em Goiás, a partir da cidade de Real, no dia 19 passado, mês de maio completamos 13 anos na Alvorada, desde que era aí. 97.9 Alvorada, 97.9 Alvorada. Isso, graças a Deus, Alvorada, luz para o mundo, desde o domingo 19 de maio de 2013, portanto, no dia 19 passado, completamos na Alvorada, graças ao nosso diretor, já era diretor, quando vim em São Paulo para cá, essa região, AM 810 e FM há alguns anos, 97.9, uma glória, som muito bom, alcance mais de 30 cidades aqui na região, sou testemunha disso, já pesquisei para a gente colaborar com a direção da emissora, na semana que migrou de AM 810 para FM 97.9, fez isso, pegando o Corsa 95 e indo a muitas cidades aqui da região, Uruana, Cabo Verde, Itapuranga, Rubiataba, Itapaci, etc. E assim eu prossigo, com muita honra, na Alvorada, então, há um pouco mais de 13 anos, desde 2013, dia 19 de maio, Alvorada AM 810 e alguns anos FM 97.9. 97.9. Parabéns, nossa digníssima diretora, tão profissional, tão amiga de todos que tem programa na rádio, programas comerciais, caipiras, católicos, evangélicos e tal, como este aqui, Demilson Carvalho, Luz para o Mundo, todos os domingos, 13 às 14 horas, desde o primeiro programa, no mesmo formato, abrindo, desculpe, e explicando em aula de Bíblia, a palavra do nosso Deus. Luz para o Mundo não é pregação, eu não sou contra o prego, só que é igreja. No rádio eu nunca preguei, é aula de Bíblia. Estou aqui como professor de Bíblia e religião, com muita honra, Deus seja louvado. Mais uma passagem, anote. Estou terminando isso. Efésios 20... Calma, Deus Carvalho. É que eu sei há pouco do Efésios. Agora é Apocalipse, o último livro bíblico. Anote, Apocalipse. Apocalipse, ou seja, revelação do Apocalipse, revelação. Em inglês se fala de fato revelação, Revelation. Na Bíblia do Testemunho de Jeová está certo, é revelação. Eu prefiro a palavra no grego, Apocalipse. A pronúncia é Apocalipse. Como mal pronunciamos português, como mal pronunciamos português, quanto mais grego, não? Então, de fato, em grego, Apocalipse, revelação. Vai em português mesmo, quer dizer, não no sentido, de revelação, na pronúncia. Então, na fonética, Apocalipse, palavra sonora, profunda, muito maravilhosa, não? Apocalipse 22, versículo 17, anote, aula de Bíblia, já encontrei. Apocalipse, capítulo 22, Apocalipse 22, versículo 17, que é o Espírito Santo, que não é força ativa, não é poder que manda do Pai, querido testemunho de Jeová, é Deus, ser divino, membro da Trindade. Apocalipse 22, versículo 17, diga aí, testemunho de Jeová, se uma força ativa, energia abstrata, conseguiria agir assim, como está aqui em Apocalipse 22, versículo 17. O Espírito, qual é o Espírito? Espírito Santo, ser divino, membro da Trindade, e a noiva dizem. Ora, um ser abstrato não diz, porque não tem vocabulário, não sabe palavra alguma. O Espírito e a noiva dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. Aqui é o ser humano pregador,
que deva convidar alguém para a verdade, para a salvação. Vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Na verdade, não é assunto para esse programa. Na outra ocasião, eu poderia demonstrar pela Bíblia, não é ideia minha. Essa água da vida é o próprio Espírito Santo, o qual Cristo ofereceu àquela mulher, junto ao poço de Jacó, poço perto da cidade de Samara, mulher samaritana, não? Cristo ofereceu a água da vida. E ela falou, quero dessa água. Inicialmente ela confundiu com água real. Ele falou, não, é algo que salta para a vida eterna, o Espírito Santo, que maravilha. Sacia nossa sede de Deus, da verdade, da vida eterna, da imortalidade, para a salvação, o Espírito Santo, água da vida. Então, Apocalipse 22, 17, repito e concluo a leitura com repetição. Aqui está. O Espírito e a noiva é a igreja, dizem, vem. Quem ouve, ou seja, quem ouve e aceita a verdade, hoje, se ouvir sua voz, não endureçais vosso coração, vossa mente. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. De graça recebeste, graça dai. Pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não deu para que alguém se glorie. Então, Apocalipse já foi. Agora, a última passagem dessa aula de Bíblia. Eu tenho ainda algum tempo, mas é a última passagem. Anote. Atos 19, de 1 a 8. Um episódio aqui impressionante, emocionante, incrível, super incrível. Anote. Já encontrei. Agora é com você. Atos 19. Atos capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 8. Atos 19, 1 a 8, anotou? Parabéns, inicio a leitura. A terceira viagem missionária, Paulo prega em Éfeso. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, Paulo perambular pelo interior como eu, não é? Interessante. Chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando cresces? Responderam eles: não, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Quem é? O que é? Não sabemos. Explique-nos o que é, quem é o Espírito Santo. Tornou-lhes ele, Paulo: em que fostes batizados então? Responderam: no batismo de João, lá no Rio Jordão, não? Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele haveria de vir, isso é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas, idiomas, laléu glossais, línguas, como se fosse hoje, língua inglesa, língua espanhola, castelhana, língua japonesa, enfim, língua portuguesa, língua italiana, já disse, não, tudo bem, línguas, idiomas, não algaravia. O que é algaravia de música Carvalho? São sons emitidos pela boca de alguém, pelas cordas vocais e tal, que contém sim sílabas, só que tais sílabas não formam palavras inteligíveis, formam palavras evidentemente, como Uri Balabalá, são palavras. Canto raspas surités, ele canta suricantos, ri palavras chovas, são sílabas, palavras compostas por letras, mas não tem sintaxe, não tem conjugação verbal, não tinha artigo definido, não tinha definido. Isso não é língua, é o diabo de música. Não é o diabo é mais inteligente. É a advertência aqui, com amor, misericórdia e graça, a quem pensa que vem o Espírito Santo não vem. Você é emoção do próprio ser humano, ou invenção a quem finge para ter status na igreja, conseguir cargo de presbítero, ou até pastor pentecostal e tal. Cuidado, sou testemunha disso. Cuidado, muito engano, muita tapeação. Algaravia não é língua, não é idioma. Palavras desconexas que não tem sentido, não tem sintaxe. O Espírito Santo não é assim. Imagina o Espírito Santo como se fosse um ser gago. Uribalabá, Uribalabá, fica repetindo aquilo. Isso é coisa de gago, não é de Deus. Deus não é gago, Deus é fluente, como anjo e tal, como eu, como outros pregadores de Bíblia que são profissionais, locução, mesmo não tão profissionais, não. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Ora, não se profetizem, não tem sentido profético. Profecia é ensinamento, profetizar é ensinar. Quer dizer, um tipo de profecia é ensinamento. Outro tipo é do profeta vidente que fala: haverá um terremoto em tal local e há o terremoto.
acontece na Bíblia, não profecias cumpridas, do terremoto, crescimento de Saulo e Ceres, quero dizer, simbólicas, coisas assim. E eram ao todo uns 12 homens. E Paulo entrou na sinagoga e falou ousadamente por 3 meses, lá em Éfeso, debatendo e convencendo a respeito do reino de Deus. Ô maravilha! Sim, acabei de ler que então aqueles 12 foram batizados em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Completou-se a Trindade. Completou-se então o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maravilha! E o Cristo foi quem ordenou, não? Que pregasse a verdade, o Espírito Santo que converte o povo, mas que um ministro do Evangelho, então, autenticado, capacitado, habilitado para tanto, que deva batizar, deve, na verdade, não, claro, deve, tudo bem, batizar tais pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28, 18 a 20, Mateus 28, 18 a 20, ensinando-se a guardar tudo e toda a verdade, batizando-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, ainda em Atos 15, acabou, não, é que eu olhei lá atrás, no meio da minha anotação, aqui no papel, rascunho, não, última passagem já foi, Atos 19, de 1 a 8, que Deus nos ajude a ler mais assiduamente a sua palavra, a Bíblia. É pela Bíblia que o Espírito Santo nos santifica, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos guia a toda a verdade não está na minha igreja, só apenas o mesmo, tudo bem, Adventista, no 7º dia, tudo verdade, não está na igreja católica, no Vaticano, Papa, Assembleia de Deus, Deus e Amor, Congregação do Brasil, Igreja do Véu, não, toda a verdade está na Bíblia. Pai, santifica-os na verdade, isso Cristo, João 17, a tua palavra, a Bíblia, é a verdade. Então Deus seja louvado. Vamos ler mais a Bíblia, quero fazer isso mais e mais, orar mais, e não se contentar na prática de pecado conhecido, sempre ouvir o Espírito Santo, sentir pelo Espírito Santo arrependimento sincero, verdadeiro, autêntico, pedir perdão ao Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus perdoa prontamente e vai nos santificando. Precisamos do Espírito Santo com urgência, ficarmos cheios do Espírito Santo para completarmos a pregação do Evangelho ao mundo, para que o Cristo volte, porque está profetizado, não é amigo, não é amiga, Mateus 24, 14, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vamos buscar o Espírito Santo, ficando cheios dele, pedindo o Espírito Santo, Deus e o Pai, em nome do Cristo, para completarmos a pregação do Evangelho a todo mundo, para que então seara seja plenamente madura, dupla seara, o joio e o trigo, e o Cristo possa voltar. Amém? Deus seja louvado para sempre, engrandecido. Amém? Espírito desceu do céu em plenitude de poder, e o Pentecoste fez brilhar a luz, e multidões puderam crer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram todos a pregar, e conseguiram mesmo em luta e dor, final vitória conquistar. Oh Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. Só pela fé o justo vai viver, na Bíblia vamos encontrar. Jesus, portanto, nos dará poder, devemos crer e confiar. Os que esperam sempre no Senhor, paz e
alegria onde achar, receberam de Deus constante amor e graça para testemunhar. Oh Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. Anote o meu WhatsApp e contate-me para pedir oração ou mais esclarecimento bíblico sobre este assunto ou outro. Meu WhatsApp que ele serve Goiás é este, anote. DDD 62 62, números são 99660611. Anote, contate-me. É público, DDD 62 999660611. Pela graça do nosso Deus e dos membros da AMAR, Denilson Carvalho voltará no próximo domingo, explicando fielmente a Bíblia. Deus abençoe a você e a sua família. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho
Seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor.